e traz inovações importantes. Eu vou tratar aqui de forma resumida, presidente, Vossa Excelência permitir, já que consta o relatório disponibilizado a todos. E aqui no relatório, passo a fazer leitura de alguns trechos. O projeto busca realizar uma série de mudanças na legislação penal e de execução penal com vistas a preencher lacunas e endurecer o tratamento penal de algumas matérias. Em síntese, busca o projeto alterar a Lei 7210 de 84, a Lei de Execuções Penais, para A.1. Mudar a competência da execução penal para juízo sob cuja administração estiver o estabelecimento prisional no qual o sentenciado cumpre pena ou onde estiver custodiado o preso provisório e, quando se tratar de estabelecimento prisional federal ou localizado em outra unidade da federação ou comarca, determinar competir ao juiz federal ou estadual competente a decisão por deprecação do juízo do feito. A.2. Para estabelecer que o preso deve ser previamente submetido a cadastramento biométrico para fins de garantir sua correta identificação e qualificação civil. A.3. Para garantir o direito de visita em outro dia, quando se tratar de cônjuge, companheiro, pais, irmãos e filhos que, em razão de vínculo empregatício ou frequência escolar, não possam comparecer nos dias predeterminados para a visitação pela administração prisional. A.4. Para dispor ser falta grave o recebimento ou posse de acessórios de aparelho celular ou quaisquer outros apetrechos que permitam a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. A.5. Para dispor que o juiz da execução penal será informado da delimitação geográfica da área objeto de monitoramento de radiocomunicação pelo responsável pelo estabelecimento prisional e autorizará a inutilização ou a destruição, por qualquer meio, a critério do diretor do estabelecimento penal dos aparelhos, dos equipamentos e dos instrumentos objetos dos crimes previstos nos artigos 349-A e 349-B do Decreto-Lei 2848 de 1940. A.6. Para dispor que todas as pessoas que ingressarem nos estabelecimentos prisionais dotados de quaisquer equipamentos de detecção de metal ou de conferência por imagem serão a eles submetidos. A.7. Alterar os critérios para progressão de regime, cuja modificação pela Lei 13.964 de 2019 gerou lacunas e controvérsias interpretativas, no que tange à progressão dos condenados por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, que não sejam reincidentes em delitos de mesma natureza, bem como dos condenados por crimes praticados com violência contra a pessoa ou grave ameaça e por crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, e que sejam reincidentes em decorrência da redação do artigo 112 pela Lei 13.964 de 2019. B. Alterar a Lei 9472 de 97, Lei Geral das Telecomunicações, para prever que a obrigação das prestadoras de serviços de telecomunicações disponibilizar o acesso irrestrito às informações e às tecnologias indispensáveis para que a autoridade estatal, gestora do sistema prisional, possa impedir a radiocomunicação em um determinado estabelecimento penitenciário. C. Lei 10.792 de 2003, para prever que a União, os Estados e o Distrito Federal devem investir em construções que viabilizem a revista invertida, que consiste na submissão do encarcerado ao procedimento de revista antes e depois de haver recebido visita. A Lei 8.072 de 90, para submeter o crime de constituição de milícia privada à sua disciplina. Item E. O Decreto 2848 de 40, alterar o Código Penal para E.1. Mudar o critério temporal para a concessão de livramento condicional, passando a exigir-se 20 pontos percentuais a mais que o necessário para a progressão de regime. Prever, E.2, prever como efeito automático da condenação a suspensão do sigilo ou a restrição da comunicação durante o cumprimento da pena, exceto as autorizadas em lei. E.3, aumentar a pena do crime de constituição de milícia privada de 4 a 8 anos de reclusão para 6 a 12 anos de reclusão. E.4, prever, no tipo do artigo 319-A, ser crime deixar o diretor da penitenciária ou o agente público de cumprir seu dever de impedir o uso ou vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico e também do acessório ou parte de seus componentes.
Ponto 5. Modificar o artigo 349-A para incluir no tipo penal a proibição de ingresso relacionado aos acessórios de aparelho celular e agravar sua pena de 3 meses a 1 ano de detenção para 4 a 6 anos de reclusão. Ponto 6. Criar o tipo penal do artigo 349-B, que consiste em utilizar, manter, deter, fornecer ou possuir, quando em cumprimento de pena no regime fechado, aparelho telefônico de comunicação móvel de rádio ou similar, acessório ou parte de seus componentes para qualquer fim, sem autorização judicial, com pena de detenção de 2 a 4 anos. Ponto 7. Criar o tipo penal do artigo 351-A, consistente em promover ou facilitar a utilização por pessoa presa ou submetida a medida de segurança detentiva de rede de telefonia móvel, de rádio, transmissor, internet ou outra forma similar, instalada ou em funcionamento fora do estabelecimento prisional, mesmo que de forma eventual, com pena de detenção de 2 a 4 anos. O projeto de lei do Senado número 179/2005 foi aprovado por este colegiado em decisão terminativa e seguiu para a revisão da Câmara dos Deputados, onde tramitou como PL 7223/2006. Obteve aprovação naquela casa na forma do substitutivo à proposta original. Agora, a matéria retorna ao Senado Federal nos termos do parágrafo único do artigo 65 da Constituição, tendo sido distribuída à apreciação da Comissão de Segurança Pública, de onde seguirá para a CCJ. Da análise, de acordo com o artigo 104F, compete à Comissão de Segurança, vou pular essa parte que é protocolar, cumpre ressaltar que na atual fase do processo legislativo cabe ao Senado apenas apreciar as modificações propostas pela Câmara, pois a matéria já foi aprovada pelas 2 casas do Congresso Nacional. Portanto, não é permitido fazer modificação ou inovação no texto aprovado pela Câmara dos Deputados, mas tão somente aceitar ou rejeitar as alterações propostas pela Casa Revisora. Neste último caso, mantendo-se o texto conforme originalmente aprovado pelo Senado. O Senado Federal, naturalmente, já se manifestou favoravelmente sobre o mérito e os aspectos formais da matéria quando apreciou o PLS 179 de 2005. A Câmara aproveitou a oportunidade para acrescer ao projeto, além das alterações à Lei de Execuções Penais e à Lei 10.792 de 2003, também a Lei 9472 de 97 e a 8.072 de 90, bem como o Decreto-Lei 2848 de 40. Tais alterações estão relacionadas à temática da execução da pena e ao cometimento de falta grave em razão do ingresso de acessórios de aparelho celular aos presídios, como visto acima. Nesse contexto, verificamos que o substitutivo da Câmara dos Deputados mantém a concepção da proposta original aprovada pelo Senado. Dessa forma, considerando o texto sugerido pela Câmara dos Deputados, ou seja, o PL 7223 de 2006, aperfeiçoou aspectos de mérito da propositura, recomendamos o seu acolhimento integral. Em vista do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 2905 de 2022.